A liderança religiosa judaica sempre procurou colocar Jesus à prova, para prejudicá-lo, especialmente para prejudicá-lo junto às autoridades romanas. Na verdade, o que eles procuravam ao colocar Jesus à prova, ao testar Jesus, era procurar meios para incriminá-lo, para condená-lo à morte. Vamos ver um relato dessas situações, em Marcos 12, nos versos 13 até 27. Primeiramente, a questão do tributo, a questão da cobrança dos impostos. Os romanos cobravam impostos dos locais ocupados, dos povos ocupados. E era assim também na Palestina, era assim também ali no povo de Israel. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Primeiramente, irmãos, quero considerar os fariseus e os herodianos. Fariseus e herodianos não eram associados, eles não se associavam. Eles tinham pensamentos diferentes. Mas agora eles estavam juntos para incriminar Jesus. Veja, os fariseus, eles eram considerados separados. O termo queria dizer isso, separados. Eram conservadores ortodoxos e tinham influência política e eram formados pela classe média, basicamente pela classe média. Eles criam nos espíritos, criam na imortalidade da alma, na ressurreição e observavam as tradições religiosas do Velho Testamento. Eles eram crentes ortodoxos. E os herodianos? Os herodianos eram apoiadores de Herodes Antipas. Eram favoráveis à helenização, isso quer dizer, à introdução de elementos da cultura grega na cultura hebraica. Eram ricos, eram oficiais da corte de Herodes. Vejam, eram dois grupos diferentes. Mas eles agora estavam juntos. Juntos para quê? Para incriminar Jesus. Então eles chegando disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho. Uma declaração hipócrita. Sabemos que o Senhor realmente é muito bom. Então agora responda para nós, por favor. Primeiro um elogio hipócrita, para introduzir uma pergunta capciosa. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Isso era para causar controvérsia, irmãos. Por que é que o Senhor Jesus faria, não, deve pagar ou não deve pagar? Se dissesse que não devia pagar, eles iam procurar agora as autoridades e falar, olha, tem lá um mestre pregando que não deve pagar imposto. Mas veja lá então o que Jesus fez. Primeiro, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, o Senhor Jesus viu a hipocrisia, disse que viu que não havia nada de sincero naquela pergunta. Por que me experimentais? Essa pergunta do Senhor Jesus, em outras versões do verso, diz assim, por que estão procurando uma prova contra mim? Ou, por que estão me pondo à prova? Ou ainda, por que estão me testando? Por que tentam me apanhar numa armadilha? Era isso que eles estavam fazendo. Criaram uma armadilha para pegar Jesus. Jesus disse, trazei-me um denário para que eu veja. E quando trouxeram, perguntou, de quem é essa esfinge e inscrição? E eles responderam, quem? Os herodianos e os fariseus. É de César. Disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Veja o comentário da nossa lição a esse respeito. Jesus respondeu que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso fez com que ele escapasse da armadilha, mas também ofereceu instruções profundas sobre as responsabilidades do cristão com relação ao governo. Jesus declarou, e agora eu estou lendo um texto da senhora White, declarou que, uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhe o apoio que eles exigia, no que não estivessem em oposição a um dever mais elevado. Mas, embora pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam ser primeiramente leais a Deus. Bem, respondeu o primeiro questionamento.
a separação e a obrigação do povo para com o Estado, para com o governo. Mas agora, irmãos, aparece um outro grupo para criar uma nova pergunta capciosa ao Senhor Jesus. Agora eram os saduceus. Lembra-se, falamos dos fariseus, falamos dos herodianos, agora vamos falar dos saduceus, verso 18. Então, os saduceus, que dizem haver não ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Os saduceus, irmãos, era a ala mais rica e aristocrática. Era uma ala liberal, não ortodoxa. Era uma ala mais secular, eram preocupados com a nação. Eles aceitavam os empregos, os ofícios públicos. E eles, de certa forma, administravam as questões políticas dos judeus. Eles acreditavam somente nos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, os livros de Moisés. Eles negavam a ressurreição, negavam a vida eterna, negavam a existência dos anjos e negavam o juízo futuro. Veja, irmãos, totalmente diferentes dos fariseus, totalmente diferentes dos herodianos, mas eles também foram lá criar uma armadilha para o Senhor Jesus. E agora era sobre a ressurreição. E eles colocam uma situação. Ora, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome por esposa e suscite descendência do seu irmão. O que era essa lei, irmãos? Essa lei era o seguinte: se um homem tinha uma propriedade e ele era casado, mas ele vem a morrer, essa mulher devia desposar o irmão desse homem, e ao ter um filho, a propriedade seria do filho. Era como se a propriedade, e era realmente assim, a propriedade se manteria naquela família, mesmo na família daquele que havia sido morto, já que tinha sido morto. E eles colocam assim. Só que eles colocam essa lei, eles conheciam essa lei, mas veja, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Se eles não acreditavam na ressurreição, por que eles tinham que vir com essa pergunta? Essa pergunta era uma armadilha, era uma cilada para o Senhor Jesus. Mas eles ainda colocam uma situação hipotética. E uma ridícula situação hipotética. Morreu o homem, a mulher casou com outro. Morreu, então, o segundo e casou com outro. E assim 7 vezes sucessivas. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Bom, ela casou 7 vezes, com 7 irmãos. E agora vem a pergunta. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Realmente, não é? A colocação desse jeito, uma situação hipotética. Casou com um, casou com outro, foi ficando viúva, até que morreu. E na ressurreição, vai ficar com quem? Vou ler um texto aqui da lição, explicando sobre esse princípio de casar com o irmão. De acordo com a lei de Moisés, para manter a propriedade na linhagem familiar, quando um homem morresse sem deixar filhos, o irmão deveria casar com a viúva, e os filhos nascidos dessa união pertenceriam legalmente ao homem morto. Bom, tinha um embasamento escriturístico para isso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas usaram esse argumento agora para testar o Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus esperava uma resposta positiva. Realmente, eles não conheciam o poder de Deus. Eles não conheciam as Escrituras. Era essa a resposta, ao Jesus fazer essa pergunta, era essa a resposta que estava implícita. E agora o Senhor Jesus diz assim: Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Primeiramente, irmãos, o Senhor Jesus assumiu que vai haver a ressurreição. Ora, quando eles ressuscitarem, portanto, eles vão ressuscitar. Mas agora ele faz uma colocação totalmente diferente. Lá não vai haver casamento. Eles serão como anjos. Sabe, irmãos, as coisas no céu,
podem ser muito diferentes, devem ser muito diferentes do que as coisas aqui na Terra. E pode ser que alguém até lamente, bom, mas não vai haver casamento no céu, e eu e a minha esposa, como é que vamos ficar? Vamos ficar como anjos, felizes, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor tem preparado para nós coisas que não subiu no coração do homem. Coisas que nós nunca pensamos, é isso que Deus tem preparado. E preparado e vai ser muito bom. Nós não precisamos, irmãos, lamentar que no céu não vai haver algumas instituições como as que temos aqui. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes no livro de Moisés, no trecho referente à sarça ardente, como Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Veja, irmãos, o Senhor não é Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó. Ele vai ressuscitar a estes. Eles ressuscitarão. Esses patriarcas estão descansando o sono da morte até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja lá o verso 27. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E agora ele diz assim, vocês estão trabalhando com um grande erro. Vocês estão assumindo um grande erro. Bem, todos queriam incriminar Jesus. Fariseus, saduceus, herodianos, todos queriam incriminar Jesus. Por quê, irmãos? Porque esse é o grande conflito, é o conflito cósmico. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o Salvador da humanidade. E Satanás sempre trabalhou com povos, com governos, com instituições para aniquilar o Senhor Jesus, para matar o Senhor Jesus, para fazer com que o povo não obedeça o Senhor Jesus, não aceite o Senhor Jesus. E isso acontecia especialmente nos dias de Jesus, especialmente nesses dias que antecediam a morte do Senhor Jesus, a morte sacrificial do Senhor Jesus, que garante a nossa salvação. Veja lá, irmãos, o Senhor Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Isso quer dizer, o Senhor Deus é o nosso Deus, porque nós estamos vivos, vivos para a vida eterna, quando o Senhor Jesus regressar.